Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 15ª reunião extraordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo bueno-brandense, iniciamos o nosso trabalho. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, o vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marques Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Manso Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme a linha A do inciso 1 do artigo 29 do Regimento Interno. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa ata? Todos de acordo? Sim. Então, a Sim. ata está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte, para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 078/2021. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 078/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 078/2021, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 078/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marques Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 078/2021 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 079/2021. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. 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 Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 079/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 079/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 079/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marques Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 079/2021 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 046/2021. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. 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 Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 046/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 046/2021, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 046/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marques Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim.
O projeto de lei complementar número 046/2021 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 047/2021. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. 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 Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 047/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amancio Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, Boa noite, vereador. todos os colaboradores da casa e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, falar sobre a educação, nós já foi dito quase tudo e a gente, reiterando aí, a importância do preparo dos jovens, das crianças, para a nova sociedade que se forma a cada dia, que vai se transformando. E a função da escola é complementar, junto com a família, na tarefa de formar cidadãos melhores dos que já existentes, em busca de uma sociedade cada vez melhor, mais eficiente, mais amorosa, mais caridosa, mais eficaz no que se propõe a ser feito. E como já foi dito, no âmbito, no ensejo de aumentar, de diminuir a evasão escolar e aumentar a escolaridade dos estudantes, em cursos técnicos e superiores, e então reduziu drasticamente a repetência, vindo a quase zero. E no meu entendimento, esse efeito foi catastrófico. Não vou entrar no mérito da questão, acredito que tenha sido feito com o objetivo de melhorar a educação, só que piorou muito. Então, a partir de então, começou a ensinar os alunos que estavam se preparando para compor a sociedade do futuro, que eles não precisam se esforçar para ter a premiação desejada, para ter sucesso. Eles não precisam se esforçar para ter notas boas, passar de ano, eles passam de ano de qualquer maneira, mas vai chegar o momento que eles vão estar terminando aí o segundo grau, terminando os cursos superiores, que não serão muito bem feitos, a não ser com algumas exceções, e quando eles se depararem no mercado de trabalho, aí a realidade é outra. Se eles não tiverem competência, compromisso com o horário, responsabilidade, respeito com o patrão, eles serão demitidos. E aí eles vão ter um choque, porque não foi isso que foi ensinado para eles nas escolas, o tempo todo. Então, isso acarreta uma diminuição das notas dos estudantes aí, e agora tem a pandemia, agravou mais ainda. Então, 10% dos professores é um valor, eu não vou questionar, se fosse 20% melhor, se fosse 30% melhor. Os professores, eles são os profissionais nos quais todos os outros profissionais precisam deles para se formarem. É a primeira das profissões que deve ser valorizado, respeitado e de certa forma aí, valorizado financeiramente, valorizados pelo seu trabalho pessoal é muito importante, mas financeiramente é uma maneira de reconhecer. Então, essa árdua tarefa dos professores em continuar o ano que vem, dando o ano letivo e buscando resgatar o que se perdeu em 2 anos de uma forma com um conjunto de normas totalmente desfavorável ao professor, favorável ao aluno, mas ao professor totalmente desfavorável. Então é uma tarefa dificílima, no qual eu desejo a melhor sorte para todos eles e que esse aumento seja pelo menos um pouco de alento, e se possível for, alguma gratificação, algo mais para ajudar os professores a se enganjar nessa árdua tarefa que vai ser praticamente uma tarefa dupla, de dar o ano letivo e buscar 2, 3 anos perdidos de alunos que não têm muitos compromissos em passar de ano. Então é um projeto bom, sou favorável novamente, mas deixar bem claro, os professores estavam aqui, nós falamos, hoje não estão, mas o reconhecimento e a valorização dos professores tem que ser em todo lugar, em toda hora, em todo momento. Se nós queremos os nossos filhos melhor preparados para o futuro, nós temos que apoiar os professores, eles que vão, em primeiro lugar, depois os outros profissionais, com certeza, mas são os professores de primeira mão que vão fazer esse trabalho. Muito obrigado, senhor.
Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Obrigado. Quem nos acompanha também pela transmissão da Câmara Municipal. Algumas coisas aqui técnicas do projeto que não foram pontuadas em primeiro turno, né? E é importante a gente trazer à baila para todos a questão da publicidade, da transparência. Esses 10% que estão sendo majorados, eles são retroativos a 1º de janeiro de 2021. Isso nós não tratamos na reunião anterior, né, em primeiro turno. Ademais, esses 10%, retroativos a 1º de janeiro de 2021, eles vão impactar em R$ 112.560,50 ao município. Também a gente deve aqui frisar que os 10% são destinados ao professor, o professor de educação física, o professor de pré-escola e o professor de inglês. Nesse sentido, eu parabenizo o município pelo bom senso neste projeto de lei. Porque quando nós olhamos esta questão, eles poderiam ter dado até um valor maior para os professores. Portanto, se dá um valor maior para essas classes que eu acabei de mencionar, consequentemente, faltaria menos para chegar nos 70% do Fundeb. Consequentemente, seria uma consequência, teria menos valor para ser rateado entre os profissionais da educação que serão contemplados no próximo projeto de lei complementar que nós vamos tratar. Então, para este projeto de lei, né, são essas classes que eu acabei de listar, retroativo um aumento a 1º de janeiro de 2021, com um impacto orçamentário financeiro em torno de R$ 112 mil aos cofres municipais. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 047/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 047/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 047/2021 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 048/2021. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. 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 Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 048/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. É público, né? O meu perfil de rede social é público e então os questionamentos das pessoas todos podem ver e comentar, criticar e assim por diante. E teve um motorista da área de educação me questionou o porquê que a classe dos motoristas não se encontra neste projeto do Fundeb. E a pergunta dele foi muito pertinente, porque em 2019 nós votamos aqui um abono aos profissionais da educação no final daquele ano. E qual a explicação que dei a ele naquele momento da cobrança ali, do esclarecimento da pergunta dele? Em 2019, os valores legais obrigatórios já haviam sido aplicados.
naquela oportunidade do Fundeb, eram ainda 60% de aplicação obrigatória. E teve uma transferência a maior. O que o município fez? Mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal para que aquela sobra, aquele excesso, fosse rateado entre os profissionais da educação. E aí, todos os profissionais que estavam lotados no Departamento de Educação naquela oportunidade receberam. Inclusive, eu lembrei que naquela oportunidade eu tentei explicar que abono não é questão salarial. Inclusive, eu usei o exemplo da LESP, porque lá naquele final de ano, a LESP dividiu uma boa quantia entre os funcionários e desde a copeira até o assessor de gabinete recebeu igual o abono. E é isso que eu tentei aplicar aqui em 2019. Fui voto vencido, mas tudo bem. Agora, o porquê que os motoristas e nem todos os profissionais da educação entram nessa questão desse rateio, dessas sobras, desse projeto de lei complementar 048? Porque aqui, além da mudança de 60% para 70%, pela lei 14.113, lá de 2020, e pela paralisia parcial dos serviços educacionais, o município não conseguiu atingir o percentual obrigatório, diferente de 2019, que já havia atingido. Então, os municípios estão se vendo obrigados a majorar os salários dos professores e ainda aquilo que faltar para os 70% obrigatórios sejam rateados entre os profissionais da educação. Só que qual que é a diferença de profissionais da educação de 2019 para profissionais de educação neste projeto de lei complementar de 2021? Naquela oportunidade, o município tinha liberdade de legislar, a Câmara Municipal também. Em 2021, nós não temos esta liberdade. Em 2021, este rateio de sobras até atingir o mínimo de 70% tem que ser dos profissionais da educação que estão listados no artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases e na Lei 13.935, se não me engano, se eu estiver errado, coisa assim, de assistência social e psicologia nas escolas. Então, neste momento, a Câmara Municipal e o Executivo Municipal perderam o direito de legislar e incluir todos os profissionais de educação neste rateio. Eu tentei explicar isso para alguns servidores. Talvez eles entenderam. É lógico que não gostaram, mas nós não podemos aqui descumprir uma lei federal. Se a lei federal nos desse essa amplitude, que nós vamos conversar daqui a pouco um outro assunto também, educação, ótimo, mas não é o que acontece. Nós não temos a mesma liberdade de 2019. E, para encerrar, vejam bem como que tem uma conexão dos 10% para os professores com estas sobras dos 70% até atingir os 70%. Se lá majora em maior percentual para os professores, consequentemente ficaria um menor valor para os demais profissionais da educação, inclusos os professores. E eu devo aqui lembrar, é de muita pertinência de minha parte, ressaltar que a educação, ela é um engendramento de classes. O professor necessita da servente de escola para fazer a limpeza da sala, para fazer a merenda dos alunos. O professor precisa do monitor de transporte escolar, do motorista do transporte escolar, para que os alunos cheguem até as classes, para que elas possam fazer jus à sua formação. A supervisão para corrigir distorções ou questões que se aparentam principalmente administrativas ou até mesmo pessoais dentro de uma escola. As coordenações e assim por diante. Por isso que eu vejo que o município acertou muito nessa questão. Não majorou demais para as classes dos professores, portanto, sobrou
tem capacidade de distribuir maiores valores para uma maior quantia de profissionais. Por isso que o Executivo merece os parabéns nesses dois casos. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 048/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, projeto de lei complementar número 048/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danila Mancio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto o vereador Celene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 048/2021 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 071/2021. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 071/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Há pouco eu estava no banheiro aqui embaixo, né? E eu ouvi uma conversa entre o vereador Aristeu Brolés Filho e o vereador Danila Mancio Alberto Costa. Eu acho que eles não sabiam que eu estava no banheiro. Depois, o decorrer da conversa, eu explano no outro projeto de lei, né, que nós vamos trabalhar. E abro aspas e fecho aspas para o vereador Aristeu, e o vereador Danilo perguntou para o vereador Aristeu, por gentileza, né, se votaria a favor da emenda no projeto de lei 69. Né? O vereador Aristeu mencionou que o que vir do vereador Antônio Marcos, eu evito votar a favor, a não ser que seja justificável para o município. Pois bem, eu informo que, da minha parte, funciona ao contrário. Quando apresentou-se o projeto da questão da agressão às mulheres, as emendas, inclusive, que eu fiz, foram para melhorar o projeto. Se não teve a compreensão, respeito. Mas isso está chegando. Em primeiro turno, nesse projeto da Agosto Lilás, também votei a favor. E vou votar a favor também em segundo turno, porque é importante para a comunidade. Então, da minha parte, o juramento que eu fiz de 1º de janeiro, eu cumpro até o 31 de dezembro de 2024. A imparcialidade, o compromisso com a administração pública, com o respeito às pessoas, principalmente com os colegas de bancada. Vocês podem notar que é muito difícil eu votar contrário a um projeto sem ter uma justificativa técnica. Muito difícil não, é impossível. E esse projeto 071 não merece retoques. O projeto é simples, o objetivo é claro, é importante. E quando eu apresentei as emendas no outro projeto do vereador Aristeu Brolés Filho, foi para melhorá-lo. Questão técnica, não tem nada de pessoal envolvido. Então, eu vou deixar isso aqui registrado, bem claro sobre essa questão. Independente de qual colega de bancada, de qual colega de plenário apresentar uma propositura, sendo ela benéfica, eu voto sempre a favor. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente? Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amâncio Costa. Eu gostaria de informar que, passando aqui, o vereador Esteu saindo do banheiro, como é de costume, a gente sempre conversa, e eu fiz a indagação. Vereador, o que você acha das emendas, né, do projeto tal? Então, eu perguntei o que ele achava das emendas, certo? Então, se ele é favorável ou é contrário, tal, é a opinião que eu quero colher dele. Isso é perfeitamente normal, tranquilo, né, discutir.
com os vereadores, cada um tem a liberdade, cada um vota como acha que entende cada projeto, e o vereador tem toda a liberdade de conversar com os seus, né, colegas que têm um diálogo, né, com todos eles aqui, quase todos, e a gente sempre está batendo papo, conversando, tirando ideias, por que sim, por que não. Eu acho que mais do que natural isso, entendeu? Então não vejo nada disso, de coisa. A harmonia entre, né, os vereadores aqui é quase total, né? O que eu perguntei para o vereador Aristeu, perguntei para o Cláudio lá na entrada hoje, converso com todo mundo aí, esse bate-papo, esse projeto você acha que vai dar certo, o que você acha de bom, de ruim, como é que a gente vai votar? Isso é muito tranquilo aqui. Então esse é o ponto que eu queria deixar bem claro. Muito obrigado, senhor presidente. Algum vereador gostaria de falar mais sobre o projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolés Filho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. A quem cumprimento aos demais senhores vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Pela segunda vez, o nosso vereador está ouvindo. Pela segunda vez. Poucos dias atrás, o senhor trouxe um assunto de Mataburro que não tinha nada a ver. Tinha. Tudo bem. Não tinha. Não é o caso aqui agora. Não tinha. Vereador, dá licença um minutinho só, por favor. Eu queria que Vossa Excelência, embora o vereador Marcos citou seu nome, citou o nome do Danilo, poderia ter pedido uma parte. Agora, nesse momento, Vossa Excelência, eu queria só que pedisse que falasse em cima do projeto. Aí pode-se pedir assim, uma palavra, outra hora, outra reunião, aí sim tocar no assunto. Então, eu volto a falar desse assunto no outro momento. Sim, sim. Porque já é pela segunda vez que acontece isso. Sim. Quem pode pedir a palavra vai ser dado, com certeza, é um direito seu, ou no grande expediente, ou no Sim, pequeno sim. expediente. Só para a gente falar, senão o projeto não anda. Perfeito. Perfeito. Então, eu agradeço a Vossa Excelência pela compreensão, até, né? E como poder moderador, nem poder, como vereador moderador, né? Em discussão, o segundo turno, o projeto de lei 071, que fala sobre... Eu estava procurando ele aqui até lá. Agosto Lilás. Agosto Lilás. A campanha Agosto Lilás. Institui a campanha Agosto Lilás, né? Embora foi citado o nome de vocês, eu pediria que na próxima o vereador podia explicar e até colocar. Só para a gente... perfeito. Fica perfeito. Compreendo e vamos esclarecer os fatos na próxima reunião sobre o pronunciamento do senhor vereador Antônio Marcos Martins. Eu agradeço muito. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 071/2021, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 071/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto o vereador Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 071/2021 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 081/2021. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 081/2021. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 081/2021, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei número 081/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 081/2021 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 069/2021. Projeto de lei número 069/2021.
Institui o projeto conservador do Campo Místico. Autoriza o Executivo a prestar apoio técnico e financeiro aos proprietários rurais e das outras providências. A Câmara Municipal de Bom Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica criado o projeto conservador do Campo Místico, cujo objetivo é a adequação ambiental das propriedades rurais do município de Bom Brandão, através de ações a serem implementadas para a restauração ecológica do ambiente, melhoria da qualidade e quantidade das águas, preservação da biodiversidade, mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Artigo 2º. Fica ao Executivo autorizado a prestar apoio técnico e financeiro aos proprietários rurais habilitados que aderirem ao projeto conservador do Campo Místico, através da execução de ações e cumprimento das metas estabelecidas no termo de compromisso. Parágrafo único. O apoio técnico terá início a partir da assinatura do termo de compromisso e o financeiro iniciará um ano após a implantação de todas as ações propostas no termo de compromisso e findará no prazo estabelecido no cronograma fixado no termo de compromisso, prorrogável segundo critério técnico e financeiro a serem analisados pelo Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Artigo 3º. As características das propriedades, as metas e ações a serem definidas mediante critérios técnicos e legais, os quais objetivam incentivar o aumento e a manutenção da cobertura florestal, a adoção da prática agrícola sustentáveis e conservacionalistas do solo, e ainda a implantação de sistemas de saneamento ambiental nas propriedades rurais do município. Artigo 4º. O projeto será implantado por subbacia hidrográfica, seguindo critérios a serem definidos pelo Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, e o valor do apoio financeiro será de até 16 VRM por hectare, por ano, considerando ainda as seguintes metas. Inciso 1º. Cobertura florestal. A. Implantar e manter as áreas de preservação permanente de acordo com o anexo único desta lei, no mínimo 20% da área total da propriedade com cobertura florestal nativa declarado no Cadastro Ambiental Rural CAR. B. Implantar e manter cobertura florestal nativa acima de 25% da área total da propriedade declarada no Cadastro Ambiental Rural CAR. C. Criar e conservar reservas particulares do patrimônio natural, RPPN, das áreas das propriedades com cobertura florestal nativa segundo a legislação federal vigente. Inciso 2º. Agricultura sustentável. A. Adotar práticas conservacionista de solo com a finalidade de minimização da erosão e da sedimentação, uso adequado da água e tratamento adequado dos influentes e resíduos agrícolas, a ser avaliado pelo Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. B. Adotar práticas agrícolas sustentáveis, tais como sistema agroflorestal, projetos rotacionados, agricultura orgânica ou prática vegetativa com florestas nativas, dentre outras práticas aprovadas e justificadas pelo órgão competente. Inciso 3º. Saneamento ambiental. A. Implantar sistema de saneamento ambiental com a finalidade de dar tratamento adequado ao abastecimento da água e o tratamento de influentes líquidos, conforme a orientação e verificação do órgão competente. B. Dispor adequadamente dos resíduos sólidos das propriedades rurais através de coleta seletiva ou não geração de resíduos influentes domésticos. Parágrafo 1º. O valor do apoio financeiro levará em consideração o tamanho da propriedade e a prática a ser adotada em cada meta estabelecida, conforme o anexo único desta lei, o qual poderá ser alterado mediante decreto, dada a dinâmica das questões relacionadas ao meio ambiente. Parágrafo 2º. Considera-se proprietário rural habilitado aquele que, cumulativamente,
Inciso 1º, possua propriedade rural inserida na subbacia hidrográfica trabalhada no projeto. Inciso 2º, possua propriedade rural com área igual ou superior a 2 hectares. Parágrafo 3º, a definição do número de hectares abrangidos pelo programa em cada subbacia deverá de prévia análise de sua viabilidade orçamentária financeira. Artigo 5º, o CODEMA será consultado previamente a assinatura do termo de compromisso em caráter não deliberativo acerca do projeto técnico elaborado pelo Departamento de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente. Artigo 6º. Fica o município autorizado a firmar convênio com entidades governamentais e sociedade civil visando obter apoio técnico e financeiro ao projeto conservador do Campo Místico. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente lei mediante decreto. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 29 de outubro de 2021, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Bem acompanhado do anexo único, justificativo. Nobres vereadores, a presente proposição visa instituir em nosso município o projeto conservador do Campo Místico. O projeto objetiva estimular a preservação ambiental na zona rural de nosso município através de prestação de apoios técnicos e financeiros aos proprietários rurais, esperando ao final a adequação ambiental das propriedades rurais e a via consequência, atender em parte a preconizado pela Carta Magna no seu artigo 225 que dispõe. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esclareça que o apoio financeiro será apurado nos termos do anexo único, elaborado pelo Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Exemplo. Atualmente são nítidos os diversos problemas enfrentados pela sociedade, advindos em grandes partes do desequilíbrio ambiental. Podemos citar, por exemplo, os danos causados pela mudança climática nos assolam, tendo como uma das suas causas principais a redução da cobertura nativa, cuja derrubada ao longo das décadas gerou a degradação do solo e da água, reduzindo drasticamente a quantidade e qualidade da água. Assim, tendo em vista a necessidade e o nosso dever de reverter tal quadro calamitoso, propõe-se a instituição do programa em pauta, inspirado em experiências bem-sucedidas em nossa região, como o Programa Conservador das Águas, instituindo em Extrema em 2005. Frisa-se que, neste momento, observamos um movimento nacional no âmbito da restauração ambiental, com diversas iniciativas locais, além do apoio da Lei Federal nº 14.119, de janeiro de 2021, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e a 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para adequá-las à nova política. Vale lembrar que as águas é um recurso natural essencial para a desencantação humana e animal, essencial para a agricultura, além de ser vital para qualquer forma de vida no planeta. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados dos ilustres vereadores e vereadoras, para que dela conheça e, ao final, aprove. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 069/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente,
por favor. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. A questão das emendas eu vou deixar para discutir durante a que serão colocadas, né? Para, então, vai abrir o espaço para discussão, né? Vereador, só um minutinho. Pois não. Na hora da votação, falar em primeiro turno, salvo emenda. Exato. Então, a questão das emendas eu vou explicar a hora que elas forem para a votação. Sim. Perfeito? Discussão e votação. A questão, senhor presidente, aqui, que nós devemos nos atentar, tanto esse projeto foi retirado, ele foi renumerado, né? Voltou para nós com outra numeração. O porquê? Quando eu fui fazer o estudo, eu observei que o quadro 2 do anexo único trazia inconsistências. Se nós olharmos ali, são questões, inclusive eu conversei com a doutora Neiva, nossa diretora de administração, disse, vereador, eu não posso corrigir isso em redação final. Peguei, fiz as anotações, devolvi ao Executivo Municipal e precisaria apenas que o Executivo tivesse trocado a última folha, né, ou a folha do anexo. E eles mandaram o projeto novamente renumerado. Tá bom? Só que é o seguinte, como a doutora Neiva já se pontuou, posicionou que não pode, eu quero que Vossas Excelências observem o quadro 2 do anexo único, mesmo assim traz erros. Ele veio com novos erros. Ou novos não, com os mesmos, né? O porquê? Quando a gente olha lá, nós temos lá área e valor na primeira coluna, e depois nós temos outras 3 colunas que estão dentro das metas de adequação ambiental. Então, quando a gente olha área e valor, tem a pequena de 100%, 16 VRM, o que é pequena? Aquela que é menor que 20 hectares. Tá? Quando a gente pega a área e valor, média, percentual de 75%. Mas se nós olharmos na coluna da florestal depois e formos somar, vai dar 100%. Quer dizer que esse 75% está equivocado. Tinha que ser média 100%. E quando a gente olha a grande, 100%, na terceira linha, 8 VRM. Está lá maior que 20 hectares. Tinha que ser maior que 40. Porque a segunda linha é entre 20 e 40 hectares. Então, nós temos que corrigir isso. Se nós não podemos corrigir isso em redação final, a gente tem que corrigir agora. Porque, olha lá, por exemplo, 75%, a gente pega 6 na cobertura florestal, mais 3,60 na cobertura na parte de agricultura, e mais 2,40 na parte ambiental. Olha lá, 6 vai dar 2,40 ali dá 4, 6. 6 com 6, 12. Que é 12 VRM. Então não é 75%, então é 100%. Então o percentual que está na frente da média está equivocado. Compreendendo? Então nós vamos ter que corrigir aqui em emenda. Eu já tinha pedido a correção. Eu tinha enviado. Eu tenho até no meu celular aqui a foto. O e-mail, está no meu computador o e-mail. Agora, se Vossas Excelências entenderem que pode ser corrigido em redação final, a gente não faz emenda, a gente corrige em redação final. Vossas Excelências é que decidem. Eu, por mim, pode corrigir isso aqui em redação final. Isso aqui é um mero erro de digitação, minha visão. Mas é o plenário que tem que decidir, não sou eu. E, por consequência, pode chamar o doutor Gustavo também para nos esclarecer essa questão. Tá bom? Obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amancio Costa. Então, tem um ditado que a gente ouve muito, que muitas vezes é pertinente, que diz o seguinte: quem planta vento, colhe tempestade. Eu nasci na zona rural, fui criado na zona rural, tive, né, oportunidade de estudar fora, né, inclusive na capital de Minas Gerais, e outras cidades, né, tive a oportunidade de ter curso superior, de trabalhar em outras áreas, e voltei para a zona rural, cuidando de café, milho e outras coisas, por opção. Então, eu vejo os dois lados da moeda e tenho propriedade e causa para falar sobre isso. No passado, o desmérito ao produtor rural era tão grande, a maneira com que a população via o povo da roça como tonto, caipira, né? As mocinhas que vinham da zona rural passear na cidade há tempos atrás eram discriminadas. O pessoal do sítio era visto como peão, como, né? Como pessoa de escalão menor. Eu nunca sofri isso, né? Mas eu presenciei, que eu tinha os amigos, como digamos assim,
da elite e tinha os amigos, os peões da roça, que se encontravam, batia papo, falava, né, o linguajar nosso mesmo, tudo aí. Isso é fato, não estou questionando isso. Mas o que é decorrência disso e de outras realidades? Está acabando o povo da roça. Hoje não fica mais que 10% dos filhos dos produtores rurais na roça. Eu ando para todo lado, converso, né? Que será de nós? Olha o tamanho do mundo aí que a gente anda aqui, a região do sul de Minas, e né, vai São Paulo, Rio de Janeiro, tudo. Região que tem as áreas parcialmente planas, mas são montanhosas e requer mão de obra. Tem as máquinas, tem quem vai operar as máquinas, né? E nem tudo é mecanizado. Então não é só o produtor rural, né? Outras profissões estão carentes hoje, pedreiro, calceteiro, borracheiro. Aqui em Bueno, se continuar daqui a alguns anos, vai ficar um borracheiro, talvez nem tenha, se continuar do jeito que está indo, o pessoal. Ninguém da juventude quer praticar isso aí, né? Não estou aqui para discutir o mérito da questão, mas a juventude hoje não tem essa ideia, essa posição de enfrentar esse que o povo do passado enfrentou. Isso é realidade. Só que os anos virão. E essa juventude, eles vão ser os governantes, são os dominantes da classe, da sociedade, e eles vão ter essa carência muito maior que nós temos hoje desses profissionais, que nós já estamos carentes. A dificuldade de arrumar um funcionário para trabalhar no sítio hoje é enorme. É enorme. E todo mundo que você conversa não tem mão de obra. O que salva é um pouco desse pessoal que está vindo aí, né, de Tocantins, do Nordeste, né, tem alguns até venezuelanos, né, na região aqui como um todo, né? Aqui Espírito Santo, Dourado mesmo, tem muita gente lá plantando morango de meio, né? Os produtores aqui. E isso é fato. Agora, que no passado teve que desmatar um pouco para poder ter área para plantar e cultivar, para poder ter hoje a população, isso é fato. Porque quando eu era menino, 90% do território de Bueno Brandão era mato. Só que acontece que no meu entendimento extrapolou. Eu acho que deveria ter ficado no mínimo uns 40% da área total de todos em mata. Né? Então não podemos recriminar de qualquer quem derrubou mato no passado. Meu pai hoje tem 40% de mato, mas na época eu era menino, acho que era quase 100%. Né? 100% não era, mas uns 80%. Então, e meu pai hoje é um dos produtores de Bueno Brandão, no meu entendimento, que tem uma das maiores porcentagens de mato. Ele tem mais de 100 alqueires, deve ter uns 40, 45 alqueires de mato. Daqui a Santa Rita, onde nós passa? No Matão do Zé Amanso. Qual outro matão que tem que vocês conhecem? Anda aí, a matão de quem? Né? Matão do Zé Amanso e tal. Então, quem foi criado no mato, quem anda no mato, vê a delícia que é no frio, ele não é frio, no calor não é calor, né? O equilíbrio que dá a mata, a importância de ter a mata. Mas é o equilíbrio. Jamais a gente focar e recriminar quem derrubou a mata no passado, né? Dentro das suas proporcionalidades. Mas a conservação é muito importante, tão quanto. Nós precisamos da área desmatada para plantar, cultivar, né? A lavoura, o gado, mas precisar ter conservado mais. Esses são dois fatos, né, reais, né, que não são antagônicos, são contrários, mas não são antagônicos. E tem gente que critica, por exemplo, São Paulo. Quantos quilômetros quadrados de São Paulo? Tudo era mato. Né? Hoje, em percentual, quanto de mato tem de reserva? Tem, né? Então, esse projeto é muito bem-vindo. Extrema foi o pioneiro aqui, devido à sua grande arrecadação, né, com os impostos aí de muitas fábricas. Né? No evento no passado, o governo de Minas quis incentivar a indústria em Minas, fez os atrativos aí, e o pessoal de São Paulo veio tudo para a Extrema. Então, teve um número muito grande de empresas. Extrema tem uma arrecadação muito superior, proporcional aos outros municípios. Né? Abriu esse trabalho maravilhoso, que é importantíssimo. Ou seja, o reconhecimento do poder público, né, da administração, e buscar o reconhecimento das pessoas também que não têm muito relacionamento com o meio ambiente, com os produtores rurais, porque eles são os nossos heróis, eles que mantêm o pouco que ainda tem. Né? Aqui fala, no direito, todo mundo tem o direito de ter o meio ecológico e tal. Mas junto com esse direito vem depois dos deveres. Todo mundo também tem o dever de cuidar e de proteger, de fazer alguma coisa pelo bem, plantar uma árvore, né, cuidar de uma matinha e ajudar. Então, eu sou favorável a esse projeto, eu acho que é muito importante, né, trazer para cá, só que precisa de recurso. Né? Vamos precisar de dinheiro, porque a adesão é voluntária, mas depois que aderiu, tem que dar 100% de proteção, né, dentro da lei aqui, ao produtor, né, para ampará-lo e incentivá-lo a restaurar parte das matas que foram destruídas aí, né? Não vai ser muito, mas um pouco que volte, né? Ela vai ser de bom agrado. Eu sou favorável, acho muito importante esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos.
É com grande felicidade que hoje venho votar esse projeto, né, parabenizando a Samira e o Henrique, né, que desenvolveram o projeto. E também gostaria de agradecer ao Henrique por ter sanado as dúvidas, né, por ser um projeto, bem acompanhado, como fala aqui, de Extrema, o Danilo bem falou sobre Extrema, acompanho lá desde que foi implantado, sei da importância, sei que teve um resultado, um êxito muito grande. Né, então, parabenizar por esse projeto. E concordo aqui com o vereador Antônio Marcos nessas duas inconsistências do anexo, né, onde fala aqui da propriedade média, tem o valor de 50 para 3, de 25%, 1,25, que seria correto 1,50, né? E 1,50 embaixo. E também no grande, que maior que 40. Esses detalhezinhos, concordo que deveriam ser corrigidos. A parte, por gentileza, nós chegamos num consenso com o Gustavo aqui que a gente pode fazer, votamos dessa forma, e depois, se os nossos apontamentos estiverem corretos, né, troca somente essa folha para o segundo turno, porque ele é muito mais uma questão de numérica do que realmente de grande impacto ao projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Já? Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 069, está encerrada a discussão. Em votação, no primeiro turno, o projeto de lei número 069/2021, salvo emenda. São duas emendas, uma emenda aditiva e uma emenda modificativa. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 069/2021, salvo emenda, foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da emenda aditiva número 001/2021, do vereador Antônio Marcos Martins, ao projeto de lei número 069/2021. Emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021. O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, no termo do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 069/2021, o qual institui o projeto conservador de Campo Místico, autoriza o Executivo a prestar apoio técnico e financeiro aos proprietários rurais e das outras providências. Emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021, adita a linha B do inciso 1 do artigo 4º. Artigo 4º, inciso 1, B. Implantar e manter a cobertura florestal nativa acima de 25% da área total da propriedade declarada no Cadastro Ambiental Rural CAR, podendo-se, para tal, utilizar o percentual previsto na linha a deste inciso. Câmara Municipal de Brandão, 30 de novembro de 2021, Antônio Marcos Martins, vereador. Justificativa à emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021. A emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021, o qual institui o projeto conservador do Campo Místico, autoriza o Executivo a prestar apoio técnico e financeiro aos proprietários rurais e das outras providências. Justifica-se pelos termos seguintes. Na redação original da linha A e B do inciso 1º do artigo 4º, subtende-se que o total da propriedade terá, para receber os apoios técnicos e financeiros,
que possui 45% de sua área declarada no Cadastro Ambiental Rural, com cobertura florestal. Em geral, a cobertura florestal mínima é de 20%, exceto casos previstos em lei. Portanto, o percentual de 25% encontra respaldo normativo. Contudo, 45% vem a inviabilizar seriamente a capacidade produtiva, o que será certamente um desincentivo à adoção do programa em questão. No caso em tela, o uso de 20% para integrar o percentual da linha B torna-se uma solução bastante viável. Câmara Municipal de Bom Brandão, 30 de novembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Em discussão em primeiro turno, a emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos. como a gente já viu na discussão do mérito do projeto, né, a questão dos quadros, então, quando a gente olha o quadro 2 do anexo único, fica claro que para as pessoas receberem o 100% do apoio financeiro, ela tem que cobrir as metas estabelecidas na legislação. Então, quando a gente olha florestal de 50%, agricultura 30% e saneamento 20%. O florestal, A, B e C, três metas. Agricultura, 2 metas, e saneamento também 2 metas. O Henrique até me ligou agora no final de tarde, e falou assim, o vereador, mas não faz a somatória de 20 mais 25%. Falei, ô Henrique, realmente não faz. Mas eu tento explicar, no caso, porque se o cidadão, o interessado, ele quer ter 100% do apoio financeiro, vocês concordam comigo que ele tem que cumprir as 3 metas da cobertura florestal? Se ele cumprir só a meta A, ele vai receber 50% da cobertura florestal. Se ele cumprir a A e B, ele vai receber 75%. O porquê que eu acho que vai ser muito difícil ele receber 100%? Porque a RPPN, que está na letra C, ela é complicadíssima de ser implantada. Ela precisa de projeto, ela precisa de estudo, ela precisa ter um plano de manejo. E mais, a partir do momento que você implanta uma RPPN dentro da sua propriedade, ela é vitalícia. Nunca mais você derruba da escritura. Isso é um curso que eu fiz pela Unifei recentemente, Universidade Federal de Itajubá. Isso a gente chama de unidade de conservação. Então, mas o porquê que a RPPN ela é importantíssima? Claro que é. Mas, quando a gente olha a redação, voltando na cobertura florestal, que é o objeto da emenda, a gente olha a linha A da cobertura florestal. Implantar e manter as áreas de APP, beira de rio e beira de nascente. De acordo com o anexo único. Eu estou falando beira de rio e beira de nascente porque é o anexo único que está falando. No mínimo, 20% da área total com cobertura florestal, declarada no CAR. Então tem que manter no mínimo 20% da área total nativa de mata declarada no CAR. Essa é a meta A. Quando a gente lê a meta B, implantar e manter a cobertura florestal nativa acima de 25% da área total da propriedade declarada no Cadastro Ambiental Rural. Ficou. Concorda comigo? Não tem um nexo nessa questão. Quando eu li e fui entender, e fui lá, tive uma outra reunião com o Henrique, aí sim eu falei, mas escuta, por que a gente não pode usar os 20% da letra A para complementar, para fazer a letra B? Porque a letra A fala de preservação permanente, APP. A letra B fala de cobertura florestal nativa, não se refere a APP, então é outro assunto.
né? Eu me dispus aqui a conectar as duas letras. Isso não traz prejuízo nenhum ao projeto. Nenhum. Bom, Henrique. Boa noite. Minha visão. Dessa forma. Porque facilitaria até as pessoas a receber os 75% do apoio financeiro. Letra A e letra B. Utilizando-se o percentual da letra A para conseguir chegar no percentual da letra B, porque é cobertura florestal nativa. Esse foi o meu entendimento. Porque realmente, como o Henrique falou, não se soma. A gente não faz os 45%. Mas para nós chegarmos nos 75% dos 16 VRM, ali no caso dos 8 VRM de cobertura florestal, precisa cumprir as duas alíneas. Essa é a minha exposição dessa emenda. A outra ela é até mais, mas vou me concentrar nesta por enquanto. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de falar sobre essa emenda? Senhor presidente. A palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Então, eu tive algumas dúvidas quanto ao projeto e tanto que pedi explicações para o Henrique, para a Samira, e o Silvio repassou para eles e eles me passaram. Uma das questões, entendo o posicionamento do vereador Antônio Marcos, porém, lógica, é uma questão lógica, pela explicação do Henrique, as duas unidades não se somam. Dos 20%, ele teria direito a 50%, caso vamos pôr ali um DRM 16, 20% ele teria direito a 8%. Se ele cumprisse a meta dos 25% do total da área, aí sim ele teria direito aos 100% dos DRMs 16. Então, no meu caso, a posição é essa. Eu acho desnecessária a emenda. Me permite uma parte, senhor vereador? É interessante a palavra de Vossa Excelência, realmente. Só que qual que é o nosso intuito aqui? Não é incentivar a preservação? E para nós incentivarmos a prefeitura, através do projeto que o Henrique estudou, a Samira, a Rosana e demais pessoas do executivo, não é dar um incentivo financeiro à preservação? Se nós olharmos, o intuito do projeto é apoio financeiro e técnico à conservação. Então, quanto menos as pessoas conseguirem cumprir as metas, menos apoio financeiro eles dão. Isso está no anexo único. Concordo com Vossa Excelência, realmente elas não somam. Mas são metas diferentes. Então, se eu atingir a meta A, eu recebo um percentual. Se eu atingir a meta B, eu recebo mais um percentual de 25% da cobertura florestal. O que eu estou tentando fazer é para facilitar os produtores receberem os 75% das duas metas. É isso que eu estou tentando fazer, mais nada. E eu vou ser muito sincero com vocês. Até o Gustavo me perguntou. Se a emenda não passar, eu vou votar a favor do mesmo jeito do projeto. Fui eu que pedi o projeto, enviei um e-mail, fui em 2017 extremo a compreender o projeto, quando o Silvio assumiu na primeira gestão. Não tem problema se a emenda passar. Estou tentando melhorar o acesso do produtor rural ao apoio financeiro, porque o apoio técnico ele vai ter, independente. É isso que eu estou tentando fazer. Se a emenda não passar, infelizmente, eu acho que pode dificultar maior recebimento por parte dos produtores. Somente isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador, pelo espaço. Concordo também com Vossa Excelência, só que, no caso, cada produtor, cada proprietário de terra, ele se adequa, ele vai tentar se adequar dentro das suas possibilidades, dentro do que ele... Eu preciso de um maior espaço de terra, eu não estou precisando dessa terra, então eu posso aumentar essa área de preservação. Então, mas é nesse intuito. Mas o projeto bem elaborado, parabéns, Henrique, parabéns pelo projeto. E obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, antes de eu votar, eu posso conversar com o jurídico? Sim, né? Doutor Gustavo.
Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Não. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho. Não. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Não. Como voto o vereador Danilo Alberto Amâncio Costa. Não. Como voto o vereador José Nilson Domingues. Não. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Não. Como voto o vereador Selene Almeida. Não. A emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021 foi rejeitada em primeiro turno por 7 votos, com 1 voto a favor do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 001/2021 do vereador Antônio Marcos Martins ao projeto de lei número 069/2021. Emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021. O vereador que esta subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, no termo do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 069/2021, a qual institui o projeto conservador do Campo Místico, autoriza ao Executivo a prestar apoio técnico e financeiro aos proprietários rurais e das outras providências. Emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021. Modifica o parágrafo único do artigo 2º. Artigo 2º. O parágrafo único. O apoio técnico terá início a partir da assinatura do termo de compromisso e o financeiro iniciará 1 ano após a implantação de todas as ações propostas no mesmo, o qual findará no prazo de 4 anos, podendo este ser prorrogado conforme a análise do departamento responsável. Câmara Municipal de Bom Brandão, 30 de novembro de 2021, Antônio Marcos Martins, vereador. Justificativa da emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021. A emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021, o qual institui o projeto conservador do Campo Místico, autoriza o Executivo a prestar apoio técnico e financeiro aos proprietários rurais e das outras providências. Justifica-se pelos termos a seguir. Conforme a redação inicial, o proprietário rural interessado não tem segurança financeira, pois ao prazo de pagamento conforme cronograma fixado no termo de compromisso, no caso, como se trata do cronograma fixado. Por que não integrar esta matéria? Ademais, veja absolutamente irrazoável pretender dar incentivo financeiro sem saber qual o prazo de tal. Assim, o pretendente não sabe se valerá a pena investir. No ensejo do município de Extrema, referência mundial quanto ao incentivo de recuperação ambiental, o diploma legal versa 4 anos, então, de acordo com o aqui apresentado. Câmara Municipal de Bom Brandão, 30 de novembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Em discussão, em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. o projeto aqui que nós estamos discutindo, ele tem muita referência, inclusive na própria justificativa dele, fala de Extrema, né? E como eu mencionei já na justificativa, Extrema traz investimento mínimo de 4 anos. Retorno financeiro mínimo de 4 anos. Inclusive lá tem uma diferença, porque quando a gente olha o caput, o parágrafo único do artigo 2º, o apoio técnico terá início a partir da assinatura do termo de compromisso
e o financeiro iniciará um ano após a implantação de todas as ações. Extrema é diferente, inclusive. Mas isso eu não fiz alteração nenhuma. Extrema, a partir do momento que a pessoa, o interessado, assina o termo de compromisso, já também começa o apoio financeiro. O nosso aqui fala que é depois de um ano de implantada todas as ações propostas. Né? Mas eu não estou aqui questionando isso, porque a gente tem uma realidade diferente aqui de Bueno Brandão e Extrema. Mas, a partir do momento que a pessoa se interessa, por menor que seja, ela tem que fazer um investimento. E qual o prazo? Fica muito aberto se nós deixarmos isso aqui para ser regulamentado por decreto, porque o decreto é muito frágil. O decreto é fragilíssimo nesse caso. Na minha visão, como aconteceu o Extremo, isso aqui não tem que ser regulamentado em termos de compromisso, isso aqui tem que ser regulamentado em lei. Por quanto prazo eu vou ser remunerado por isso? Qual o prazo mínimo? Vamos lá. Como que o decreto é frágil? Decreto executivo. Qualquer outro chefe de executivo pode derrubar um decreto anterior. Qualquer outro. Para derrubar uma lei, precisa de aprovação da Câmara Municipal. Vamos dizer que o decreto aprovado desta forma que está aqui, a emenda seja rejeitada, institui-se 4 anos. Assume, numa próxima gestão, ou a mesma gestão é convencida por alguma outra pessoa, que 4 anos não é possível. Muda para 2 anos. Olha a insegurança jurídica que tem isso por ser por decreto. Porque ele é facilmente derrubado. Se nós estamos usando Extrema como tanta referência, por isso que eu coloquei os 4 anos como segurança jurídica aos interessados. Somente por isso, porque pode acontecer a mudança da regra durante o jogo sendo jogado. Isso pode acontecer. Eu não vejo isso saudável para uma democracia, principalmente para as pessoas interessadas. E eu só fui saber disso por quê? Mencionaram Extrema. Quando mencionaram Extrema, eu fui lá ver como funciona. E lá é assim. Está dentro do projeto conservador das águas. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor sobre presidente. essa emenda, sobre a emenda modificativa? Senhor? Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Não, vereador, eu tive uma preocupação quanto a essa questão de 4 anos. Assim, e mesmo a gente se comparando, você disse bem, a gente se comparando com Extrema. Eu tive a preocupação com isso porque seria, como diz, praticamente engessar a prefeitura assim, esses 4 anos. Extrema, vamos dizer assim, ela é praticamente uma autarquia, ela não depende de ninguém. Seus recursos financeiros estão vazando pelo ladrão. E a gente, graças a Deus, hoje a gente tem os recursos financeiros, as contas da prefeitura estão indo bem, mas a gente depende do Estado, na sua maioria, né? De emendas, de recursos vindos do Estado. A minha preocupação, quando eu pedi explicação para o Henrique, pedi para o Silvio, era isso. A questão financeira de se engessar durante esses 4 anos. É claro que essa preocupação quanto um outro chefe do executivo entrar ali, mas essa é uma questão, hoje em dia, ela é muito aberta, ela está estampada ali para todo mundo ver. Um prefeito que vem e não tem prioridade nas questões ambientais, ele vai ser taxado, ele vai ser cobrado, então eu acho muito difícil. Pode acontecer, uma questão ditatorial. Mas a preocupação minha aqui, né, pedir as explicações por isso, é a questão dos 4 anos. A gente não consegue começar a pagar já, porque a gente não tem os recursos próprios. Né? Como você falou sobre o Extrema, que já assinou o termo, você já começa a receber. Então, a questão minha, eu não concordei muito com a emenda por conta disso, da questão de se engessar a prefeitura durante esses 4 anos nessa questão financeira.
Permite uma parte, senhor vereador? Sim. Eu concordo que essa questão, mas extrema começou... A lei de extrema, ela é de 2006. O primeiro cidadão que procurou, que a prefeitura procurou, acho interessante até essa história, porque ele foi escolhido por estar na subbacia hidrográfica, que era essencial para o abastecimento de Extrema. E ele era, o senhor era contrário ao atual prefeito de Extrema na época. O que o atual prefeito de Extrema na época fez? Pegou o ex-prefeito, o qual era aliado do dono do terreno, foram lá e convenceram. Eles começaram com somente um, e demorou para engatilhar. Demorou e demorou muito. Acho que em 2017, quando nós fomos lá, eles tinham mais de 400. Decorreram quantos anos aí? 12 anos. Eu concordo com Vossa Excelência a questão da preocupação financeira, mas não vai ser um boom. Ademais, a prefeitura sabe que ela vai buscar recursos, até mesmo internacionais, para suprir este projeto. Ela sabe que ela vai conseguir. Aí, e tem uma outra questão importante, vamos dizer que, no termo de compromisso, a prefeitura coloque 4 anos para os primeiros que se adaptem. 4 anos. E entra um outro chefe executivo ou um outro diretor de departamento ainda mais preocupado com a questão ambiental. Ao contrário do que nós pensamos, de seja menos preocupado, ele seja mais preocupado. E ele altera o termo de compromisso para 6 anos de apoio financeiro em segurança jurídica. E os que foram primeiro contemplados com 4 anos? Não é? Em segurança jurídica. Nós estamos tratando, nesse caso, com a falta de isonomia, a falta de tratamento igualitário entre as pessoas, pois todos são iguais perante a lei. Por isso que eu falo que o decreto é frágil. Nós pensamos no pior, mas nós podemos pensar nos melhoramentos também. Bom, obrigado pelo espaço, senhor vereador. Bom, hoje votamos aqui um projeto que fala da sobra do Fundeb, né? E se Deus quiser, que consiga angariar muito recurso para esse projeto, né? Espero que sim, e espero que tenha uma adesão maciça dos proprietários. Mas a questão é, como a gente votou para que os professores recebam essa porcentagem, aqueles professores que já não estão mais no quadro da prefeitura não vão receber, né? Então, é coisa de momento. A gente está adequando muita lei aqui nessa casa, de acordo com que a nossa cidade está crescendo, graças a Deus. Então, tudo é adequado com o tempo. Tá joia? Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Não. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Senhor presidente, eu voto sim, só lembrando que o decreto executivo, ele não tem poder, a Câmara não tem poder sobre o decreto executivo. Voto sim, senhor presidente. Sim. Obrigado. Obrigado, vereador. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Não. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Não. Como vota o vereador Danila Manso Alberto Costa? Não. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Não. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Não. Como vota a vereadora Sirlene Almeida? Não. A emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 069/2021 foi rejeitada por 7 votos contrários, com 1 voto favorável do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 077/2021. Projeto de Lei 077/2021. Regulamento parágrafo único do artigo
5 da Lei número 12.816, de 5 de junho de 2013. Autoriza a utilização de veículos do programa Caminho da Escola ou veículos adquiridos com recursos próprios da educação efetuarem o transporte de estudantes do ensino superior e das outras providências. A Câmara Municipal de Bom Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a disponibilizar os veículos do programa Caminhos da Escola ou veículos adquiridos com recursos próprios da educação para transporte de estudantes do ensino superior devidamente autorizado pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, e de cursos técnicos ou profissionalizantes em nível de ensino médio, da rede pública ou privada de ensino, desde que o estudante beneficiado tenha domicílio no município de Bom Brandão e que viaje para seus estudos regulares, obedecidas das mais exigências constantes na presente lei. Parágrafo único. O veículo somente poderão ser destinados aos estudantes previstos no caput após a entidade a demanda dos estudantes dos ensinos fundamental da rede municipal de ensino. Artigo 2º. O transporte será disponibilizado de acordo com a possibilidade do município em atender a necessidade dos alunos do ensino superior e de cursos técnicos ou profissionalizantes. Parágrafo 1º. O transporte será disponibilizado aos estudantes cuja distância da instituição de ensino não exceda 100 km da sede do município. Parágrafo 2º. Se a disponibilidade do município for inferior à necessidade da comunidade acadêmica, o transporte será fornecido àqueles estudantes considerados mais carentes, sendo para tanto solicitados comprovante de renda dele e da família. Parágrafo 3º. Não será permitido o transporte de particulares ou de estudantes não cadastrados. Artigo 3º. Fica o Departamento Municipal de Educação responsável por gerir o objetivo da presente lei, sendo de sua competência. Inciso 1º. Selecionar os beneficiários. Inciso 2º. Fiscalizar a utilização do transporte. Inciso 3º. Definir rotas. Inciso 4º. Solicitar ou análise a documentação semestralmente. Artigo 4º. Os beneficiários deverão preencher os seguintes requisitos. Inciso 2º. Está matriculado regularmente junto à instituição de ensino. Inciso 2º. Não haver trancado o curso sem motivo justo. Inciso 3º. Encontrar-se dentro do prazo previsto para a conclusão do curso, exceto havendo justificativo motivo para a prorrogação. Inciso 4º. Encontra-se, caso necessário, na condição de pessoa carente. Parágrafo único. Para ter direito ao transporte de que trata a presente lei, o estudante deverá proceder da seguinte forma. Inciso 1º. O estudante deverá requerê-lo junto ao Departamento Municipal de Educação por escrito até, no máximo, 10 dias úteis de cada mês apresentado. A. Documento de identidade. B. Inscrição no cadastro de pessoa física. C. Comprovante de residência no município de Bom Brandão. D. Comprovante de matrícula no estabelecimento de ensino. Inciso 2º. Encaminhar conta solicitado comprovante de renda. Artigo 5º. Perderá o direito constante na presente lei. Inciso 1º. O estudante que se envolver em desordem durante o transporte. Inciso 2º. O aluno que trancar a matrícula de forma injustificativa. Inciso 3º. Deixar de respeitar as regras e destinações estabelecidas pelo Departamento Municipal de Educação. Artigo 6. As despesas será consecução da presente lei correrão por dotação orçamentária própria. Artigo 7. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente lei mediante decreto. Artigo 8. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Em especial a lei número 1752, de 20/3/2009. Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2021, Silva Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativo. Tem a presente proposição o intuito de regulamentar o parágrafo único do artigo 5º da Lei número 12.816, de 5 de junho de 2013, e autorizar a utilização dos veículos do programa Caminhos da Escola, veículos adquiridos com recursos próprios da educação, efetuarem o transporte de estudantes do ensino superior e de cursos técnicos e profissionalizantes, cuja distância da instituição de ensino não exceda a distância de 100 km.
Veja que a utilização de veículos somente poderá ser efetuada depois da entidade e demanda do estudante do ensino fundamental da rede municipal de ensino. Atualmente, através da Lei Municipal número 1752, de 20 de 3 de 2009, é concedido apenas um auxílio aos estudantes do ensino superior e de cursos técnicos e profissionalizantes que se deslocam para outras cidades para poderem estudar. Mas, infelizmente, este auxílio não é suficiente para custear o transporte do aluno na íntegra, sendo que, com a utilização dos veículos do programa Caminho da Escola, ou veículos adquiridos com recursos próprios da educação, que são suficientes para atender a demanda dos estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino e mais o transporte à hora proposto. Poderemos custear a íntegra do transporte de cada aluno. Assim, o presente projeto com certeza trará benefícios para os estudantes de ensino superior e de cursos técnicos profissionalizantes, em específico aqueles considerados mais carentes. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afinal, aprovem, com importante medida para a educação e futuro de nossos jovens. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Declaração. Declaro para fins de cumprimento à Lei 101 de 2000, artigo 15, 16 e 17, que o presente projeto de lei que versa sobre a autorização para o uso de veículos do Departamento de Educação, oriundos do programa Caminho da Escola, bem como adquiridos com recursos próprios do município, para o transporte de estudantes do ensino superior, não acatará impacto orçamentário financeiro no orçamento do programa 2021, uma vez que a respectiva lei vigora a partir da data de 1º de janeiro do exercício subsequente. Declaro também que as despesas decorrentes da iniciativa se encontram consignadas no projeto de lei da LOA, Lei Orçamentária Anual 2022, enviado ao Legislativo, bem como na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e a PPA, Plano Plurianual. Por ser expressão de verdade, firma presente. Bueno Brandão, 2 de dezembro de 2021. Arnaldo Evangelista de Souza. Técnico contador. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 077/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. O projeto de lei, né, número 077, realmente é um projeto de grande importância para os nossos estudantes, né, que a gente vê a dificuldade hoje em pagar uma faculdade, né, já é uma dificuldade muito grande, e, né, o transporte também, né. E a gente vê já que alguns municípios, já há algum tempo, alguns anos, já fazem isso, né, com os estudantes que mais assim vulneráveis, mais carentes do município, de dar o transporte na íntegra, né, quer dizer que 100%. Então, realmente, é um incentivo, né, é um incentivo muito grande, né, para os nossos jovens em cursar uma faculdade, porque o dinheiro do transporte vai ser investido, né, na mensalidade da faculdade. Então, esse incentivo é muito importante. E é muito importante que nossos alunos, né, nossos adolescentes, né, frequentem e façam uma faculdade para ter um futuro melhor, né, com garantia, segurança. Realmente, esse projeto já faz muito tempo, né, que a gente vem conversando com o Silvio sobre, né, a íntegra, né, de total, né? E aí hoje chegou, né? Então, quer dizer que tudo assim que o prefeito, né, o Silvio, pode fazer, né, geralmente com todos os envolvidos para o nosso município em crescimento e economia, ele tem feito. Então, parabéns por esse projeto, a esse grande incentivo para, né, que nossos alunos, nossos adolescentes cursam a faculdade. Muito obrigada, senhor presidente.
Mais algum vereador gostaria de falar sobre o projeto de lei? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. falei mais cedo um pouco que hoje a prefeitura está numa zona de conforto financeira boa, né, estável. E algum tempo atrás, na sala do Silvio, ele falou para a gente sobre esse desejo dele de colocar os ônibus por estar adquirindo muitos veículos bons, né? E hoje já havia a possibilidade disso, né? Então, foi um ano, esse ano que estamos quase findando, de muita realização, muita coisa boa, né? E agradecer sempre, né, ao Executivo por essa boa vontade em se ajudar, de ajudar as pessoas, que é o mais importante, que é o intuito da administração, ajudar os seus munícipes, né? E dentro do projeto, eu gostaria de dar o parabéns ao vereador Antônio Marcos pela emenda feita, tá? Porque aqui no artigo 2º ele deixa um pequeno medo para a pessoa, né? Que será disponibilizado de acordo com a possibilidade do município. Hoje ele tem essa possibilidade, né? E feliz pelo vereador Antônio Marcos ter apresentado a emenda ao projeto. Obrigado, senhor presidente. Senhor Mais presidente. alguém quer fazer outra palavra? Desculpe, senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos. Eu não vou nem aqui. Só depois a gente poderia até, né, trazer a questão, mas a justificativa ela tem uma questão importante dentro do mérito do projeto também, né? Atualmente, através da Lei Municipal 1752, lá de 2009, né, é concedido apenas um auxílio aos estudantes, né, e que se deslocam para outras cidades, mas infelizmente este auxílio não é suficiente. Concordo plenamente. Sendo que com a utilização dos veículos do caminho da escola ou aqueles adquiridos com recursos próprios da educação, são suficientes para atender a demanda dos estudantes do ensino fundamental e mais o transporte do ensino superior. Essa é a justificativa, né? Eu fiz a leitura aqui de uma maneira mais breve. E como muito bem mencionado pelo vereador Cláudio Aparecido Borba, quando a gente vai no artigo 2º, né, o transporte será disponibilizado de acordo com a possibilidade. Aí vem o parágrafo 2º, falando da disponibilidade. Isso que é importante também nós a termos. Se a disponibilidade do município for inferior à necessidade da comunidade acadêmica, ou seja, dos alunos, o transporte será fornecido àqueles estudantes considerados mais carentes. Ou seja, o porquê que eu fiz essa leitura? Entre a justificativa e o corpo do projeto, que é o que vale, tem uma diferença ali. Obrigado. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Então, aqui ficou, né, mais uma vez evidente a preocupação com a educação, né, uma ajuda, um incentivo, e todos eles são muito bem-vindos, né, tudo que se refere à educação, não somente educação, mas em educação é muito bem-vindo, é apropriado. Gostaria só de frisar que esse é um desejo muito antigo, né, que já outros gestores tentaram, né, nos seus orçamentos, de fazer esse trabalho de 100% do transporte escolar dos alunos de Bueno que estudam fora, nas cidades vizinhas. Mas a receita não foi possível até o momento. A realidade que vivemos é que a prefeitura, nesses anos, teve uma arrecadação maior e uma diminuição de custos com a educação, com a saúde e com as festas. Isso é fato. Então, infelizmente, a pandemia trouxe muitos transtornos, muitas dificuldades, muitas restrições, mas na administração pública houve esse recuo de gastos, né? A gente vê o tamanho do nosso município, o transporte escolar de Bueno Brandão, proporcionalmente à receita de Bueno Brandão, é um dos mais caros da região. Eu tenho informações que o município maior de Bueno é Ouro Fino, mas a renda de Ouro Fino é muito maior que a de Bueno. Ou seja, vamos supor que Ouro Fino gaste 15% do seu orçamento com transporte escolar.
e Bueno gaste 15%. A quantidade de recursos de Ouro Fino, que é um pouquinho maior no município, vai ser 4 vezes, talvez até mais do que o nosso aqui. Tanto para a conservação das estradas, como por transporte escolar. Então, o empenho, o desafio em fazer esse trabalho é muito maior de Bueno Brandão do que em Confidência, que tem 1/3 do nosso município, que quase tudo asfaltado, né? As principais. Bom Repouso é a metade. Monte Sião é pouco mais da metade, né? 200 e poucos quilômetros quadrados, não tem 356. Então, a vastidão do nosso território, das nossas estradas, isso implica no transporte escolar. Né? A dificuldade, os gastos e o vultuosos na realização desses trabalhos. Haja visto que, geralmente, no final do ano, há uma depreciação dos veículos e é uma loucura para terminar o ano letivo, porque quebra o carro todo dia e não conserta naquela mesma velocidade. Graças a Deus, a aquisição de novos veículos e o trabalho feito aí tende a mudar isso. E com esses recursos, abriu esse horizonte. Então, tendo dinheiro, é muito importante que parte desse dinheiro da prefeitura seja incentivado a mais na educação. Então, é muito apropriado esse projeto, sou favorável e o momento é oportuno. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 077/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 077/2021, salvo emenda. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 077/2021 foi aprovado, salvo emenda, em primeiro turno, por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 001/2021 do vereador Antônio Marcos Martins ao projeto de lei número 077/2021. Emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 077/2021. O vereador que essa subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 077/2021, o qual, regulamentado o parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 12.816, de 5 de junho de 2013, autoriza a utilização de veículos do programa Caminho da Escola ou veículos adquiridos com recursos próprios da educação a efetuar o transporte de estudantes de ensino superior e das outras providências. Emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 077/2021. Modifica o artigo 8º do caput. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, devendo a aplicação da lei número 1752, de 20 de março de 2009, ocorrer somente quando o transporte escolar público não for suficiente à cobertura da demanda. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 14 de dezembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 077/2021. A emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 077/2021, o qual regulamenta o parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 12.816, de 5 de junho de 2013. Autoriza a utilização de veículos do programa Caminho da Escola ou veículos adquiridos com recursos próprios da educação efetuar o transporte de estudantes do ensino superior e das outras providências. Justifica-se pelos termos a seguir. O projeto de lei em questão reconhece que o número de veículos escolares públicos pode não ser suficiente para atender a demanda estudantil. Parágrafo 2º do artigo 2º. Nessa situação, caso se aprove o artigo 8º, como foi proposto, revogando-se a lei número 1752 de 2009, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio de transporte a estudantes que deslocam as cidades vizinhas para cursarem ensino superior ou técnico profissionalizantes, e estabelece outras providências. Alguns estudantes podem ficar tanto em transporte escolar público quanto sem auxílio transporte.
Nessa seara, a alteração proposta pela presente emenda modificativa traz segurança aos estudantes, ao mesmo tempo que não causa nenhum embaraço orçamentário, haja visto que o orçamento 2022 previu 350 mil de auxílio transporte financeiro aos estudantes. Câmara Municipal de Boni Brandão, 14 de dezembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Em discussão em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 077/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 077/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 077/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mancio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota o vereador Selene Almeida? Sim. A emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 077/2021 foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 080/2021. Projeto de lei número 080/2021. Altera a redação do artigo 1º da lei número 2348/2020 e das outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 1º da lei número 2348, de 26 de novembro de 2020, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica ao Poder Executivo Municipal autorizar a conceder subvenções sociais e contribuições com base nas consignações orçamentárias para o exercício de 2021 do município às entidades que especifica. CIDAS, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável. Consórcio para destinação de resíduos sólidos, contribuição R$ 34.521,83. Parágrafo único. As transferências às entidades serão feitas preferencialmente em parcelas mensais, conforme disponibilidade de caixa. Artigo 2º. Permanece inalteradas as demais disposições da Lei nº 2.348, de 26 de novembro de 2020. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 9 de dezembro de 2021, Silvio Antônio Félix. Justificativa. O Executivo Municipal almeja, através da presente proposição, obter autorização para incrementar em R$ 15.438,23 a contribuição destinada aos CIDAS, valor necessário para cobrir ao pacto com o referido consórcio, através do contrato de programa que segue o anexo. É, pois, com imenso senso de responsabilidade que remeto presente proposição aos cuidados dessa egrégia casa de lei, para que dela conheça em caráter de urgência, e afinal aprovem-na com medida de relevante interesse público. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 080/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 080/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 080/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mancio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 080/2021 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis.
Informa aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de leis complementares número 046/2021, 047/2021, 048/2021 e os projetos de lei número 071/2021 e 078/2021 e 079/2021 e 081/2021, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os pareceres de redação final dos mencionados projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Sim. Reabertos os trabalhos, solicita ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final dos projetos de lei complementar número 046/2021, 047/2021, 048/2021 e dos projetos de lei número 071/2021, 078/2021, 079/2021 e 81/2021. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 078/2021. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 078/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 078/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 078/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 079/2021. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 079/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 079/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 079/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 046/2021. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 046/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 046/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 046/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 047/2021. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 047/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 047/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 047/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 048/2021. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 048/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 048/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 048/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 071/2021. Senhores vereadores dispensam a leitura? Sim.
Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 071/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 071/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 071/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 081/2021. Senhores vereadores, dispensa a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 081/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 081/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 081/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.